Alegria, alegria. Como que vai a sua vida aí? Como que vai o seu dia hoje? Né? Você está sendo o líder da sua vida? Né? O que você está criando? Quais as ações que você está tomando para ser você, né? O autor da sua vida? Né? Meu nome é Vânia Barbosa, eu sou facilitadora de consciência. Eu ajudo as pessoas a tomarem consciência de quem elas realmente são, que elas são as líderes da vida delas e que elas não precisam ficar agarradas a ninguém, né, para tomar conta da vida delas, mas que elas podem pôr para fora todo esse potencial, toda essa potência que tem dentro delas para poder agir e criar a realidade que elas escolhem para a vida delas, seja a realidade que for, ok? Eu uso ferramentas energéticas que eu fui aprendendo, né, ao longo da minha vida, são mais de 20 anos utilizando várias técnicas, ferramentas energéticas, e cada vez que eu fui encontrando essas ferramentas, elas me encontrando, eu fui me limpando, eu fui me conhecendo mais, descobrindo o poder, né, a mágica que há dentro de mim, e comecei, né, a abrir caminho para mim, ajustar o meu GPS para eu estar onde eu estou hoje, e eu continuo utilizando, né, essas ferramentas. Algumas, né, eu ajustei para o meu dia a dia, outras foram só um instrumento para eu encontrar outras ferramentas, né, que fosse mais profundo ainda, lá mesmo nas minhas moléculas, né, e eu começar a tomar posse da minha vida, não deixar que o outro, né, me manipulasse, como eu já fui muito manipulada. São coisas que acontecem na nossa vida e que nós vamos perdendo o nosso poder, tá? A nossa energia, vamos entregando ao outro, né? E com isso nós criamos uma realidade assim que não é congruente com aquilo que nós realmente gostaríamos de ter. Então você aí, qual é a realidade que você gostaria de construir para a sua vida? Né? Você toma ação para isso. Muitas pessoas falam, Vânia, eu tenho amigas, pessoas que até já ensinei algumas ferramentas, que falam assim, nossa, Vânia, eu uso e nada acontece. Ou eu uso, acontece por um tempo e depois não acontece mais. Né? O que acontece? Não é a ferramenta é um instrumento energético, é um instrumento que vai levar a pessoa a tomar consciência de quem é ela. Ela começa a saber que ela tem dentro dela um saber, que ela pode criar o seu negócio diferente, criar um relacionamento diferente, pode lidar com a energia do dinheiro diferente, ok? E essa ferramenta, ela não ficar presa ao que essa ferramenta vai fazer, mas ao que ela pode fazer a partir, né, das possibilidades que essa ferramenta vai começar a criar na vida dela. E eu, assim, nesses 20 anos, eu tenho uma história, né? Como é que eu comecei a buscar isso? Na verdade, eu fui perdendo todo o meu potencial, meu poder de criação, porque assim, desde quando eu nasci, pelas histórias que minha mãe contava, né? Ela já não está mais aqui, eu comecei a criar, de receber presentes, ok? Então, só que o ambiente onde eu estava ali, todas aquelas energias que estavam ali, né, que eu escolhi estar ali,
elas estavam em confusão, elas tinham perdido os poderes delas, elas não estavam se reconhecendo como o protagonista da vida delas, né? As pessoas que elas mesmas poderiam liderar a vida. Então essas pessoas, né, meus pais, familiares, né, todo aquele conjunto de pessoas estavam ali naquela fase minha de desenvolvimento, né, um teatro da vida mesmo, né? Então todas as pessoas faziam parte daquele cenário, elas estavam ali também na busca, seres energéticos que se apresentavam no corpo, né, para viver a vida. E eu vim na nave espacial, que foi o útero da minha mãe. Ali também eu recebi muita informação. E quando eu saí dessa espaçonave, na qual eu aterrisei, né, enraizei aqui nesse planeta, eu comecei a receber também informações. Porque a criança, quando ela vem assim, com as informações energéticas, né? É um ser energético que ela traz, né? Da evolução que ela foi fazendo até chegar a esse momento. Todos nós fomos evoluindo. Só que nós estamos no emaranhado e acabamos recebendo certas informações. Algumas pessoas sabem diluir isso com facilidade, outras não. Então elas vão comprando mentiras dessa realidade e se enterrando ali. Até o ponto de que não consegue mais acreditar nelas, que elas podem criar mágicas na vida, que elas não precisam ficar perguntando ao outro, né, o fulano, cicrano, beltrano, né, o que ela vai fazer, as decisões que ela pode tomar na vida dela, porque o que eu percebo que isso aconteceu comigo, chegou uma fase da minha vida que eu ficava perguntando ao outro até o estilo de cabelo que eu poderia cortar. Se aquilo que eu estava escolhendo seria legal. E como que a outra pessoa poderia opinar numa coisa que era a minha vida? Aí vinha o fulano com a energia dele, com as crenças dele, com os pontos de vista deles, né? Opinar naquilo que eu estava escolhendo. Né? E muitas vezes que eu fiz isso, eu escutava, mas lá dentro de mim uma coisa dizia, não é assim, escolhe por você, você pode escolher diferente. Foi aonde que cada vez eu fui buscar em livros, em técnicas que foram surgindo, falei, pô, isso aqui está falando que muda a vida, deixa eu experimentar. E eu fui, mudando a minha vibração energética. E eu fui percebendo que eu podia escolher por mim. Que eu podia sair daquelas situações que eu estava naquele momento que não estavam me fazendo feliz, na qual eu não estava sendo eu. Né? Eu passei por várias situações, né? Eu fui buscar em técnicas, fui buscar em associações, filosofias, religiões, né? E, cada uma teve o seu papel, e esse papel que cada uma teve fez com que eu percebesse que eu posso ser muito mais e que eu não preciso delas para liderar a minha vida. Eu mesmo lidero. Né? E foi interessante, e isso ficou muito forte na minha vida quando, há 17 anos atrás, eu tomei a resolução de mudar. Eu já contei essa história em outros vídeos, mas vou contar novamente para você que está aqui e ainda não escutou. Ou você que escutou ainda não percebeu. Eu estava numa situação assim, financeira caótica. Eu trabalhava como professora, concursada do estado do Rio de Janeiro. Eu estava infeliz com o meu trabalho, eu estava sufocada, não só de dívidas, mas com ambiente, com a energia daquele trabalho. Eu não conseguia criar, porque eu estava no meio de pessoas ali
que elas estavam assim elas estavam numa energia de não criar mais, que não podia criar mais, que era impossível criar mais. E cheio de pontos de vista, né? Porque professor não vem dizer que aquele negócio, professor é tudo, sabe tudo que sabe. Sabe alguns conhecimentos, não sabem muito bem a química, a física, a matemática, o português, mas tem muitos pontos de vista, muitas crenças limitantes. Isso passa, né, para aquele ambiente onde está ali. Nós estamos trabalhando com pessoas, né? E nós podemos usar daquele nosso conhecimento, seja o que for, para que aquela pessoa possa abrir a mente para enxergar diferente, criar diferente. Tá? Aí tá, é isso, dívida. Aí surgiu uma oportunidade, um convite para ir para Portugal, trabalhar. E naquela época o euro estava assim, tipo 4, 5 vezes mais do que o real, uma coisa estúpida. Eu falei, ok, tudo bem. Ia ficar no lugar, chegar pro trabalho, ganhar passagem. Aí eu fui, ajeitei as minhas coisas, né? Eu tinha essa casa onde eu estou hoje, minha, que eu tinha construído. Há 5 anos atrás eu tinha terminado essa casa aqui. Só que eu nunca morei nela, eu vim morar agora, depois de 23 anos. Porque quando eu terminei, eu estava aqui, dívida. Eu tinha assumido um valor de empréstimo com uma pessoa, né? E na época, eu comprei a mentira que eu não conseguiria pagar. Então, eu comprei a mentira, tá, de que eu deveria alugar minha casa para uma outra pessoa, um familiar, que essa pessoa estava numa situação que não era legal, ela poderia pagar um valor mais acessível para ela poder também se arrumar na vida. E eu estava energeticamente, a minha vibração estava tão lá embaixo, sabe aquela vibração de vergonha, de culpa, sabe, de tudo que está lá embaixo mesmo, que você não consegue ver possibilidades na vida, você não consegue se enxergar como, pô, eu posso criar aqui algo diferente, eu posso, né? Então eu alinhei, concordei com essas pessoas, abri mão, fiquei morando na casa da minha mãe, com meu filho, o meu filho na época estava com 11, 12 anos, e aquilo foi um inferno na minha vida, porque, ok, a pessoa, o aluguel ia pagar lá o empréstimo, que foi do acabamento da casa, mas, nossa, sabe que... E a casa da minha mãe é embaixo dessa casa. Então, aquilo foi muito pesado para mim. E aquilo trouxe consequências que eu não conseguia lidar com dinheiro. Eu ganhava e logo eu conseguia descriar tudo. Energeticamente, eu não estava mais acreditando em mim. Aí foi quando surgiu esta oportunidade de ir para Portugal e eu achei que, ok, eu vou ganhar muito mais dinheiro, ok, vou pagar minhas contas todas, vou voltar com dinheiro, vou montar meu negócio, porque eu era sacoleira também na época, que dava aula, nos tempos livres, eu vendia, era chapeado, tapaué, vendia cosmético, vendia roupas de dormir, o que mais é possível. Só que assim, eu vendia, na época não tinha maquininha para receber na hora, era cheque, voador, e eu não conseguia acertar as dívidas com as pessoas que estavam me fornecendo. E aí foi. E aí eu fui entregando a minha vida na vida de outras pessoas, porque eu achei que as outras sabiam mais do que eu, porque elas tinham mais dinheiro, né? Ou porque tinham um curso mais do que eu, ou porque estavam numa situação melhor do que eu. E fui acreditando, e acreditei também na mentira de que se eu fosse para Portugal, eu ia resolver tudo e mais alguma coisa, né? Eu cheguei e eu saí do Brasil assim, aluguei a casa, o valor do aluguel, eu escrevi tudo num papelzinho e falei, mãe, a minha mãe ficou com meu filho, na época estava com 16 anos, esses valores você administra aí
para manter, né, a estadia dele aqui. E uma parte pagar um determinado valor que eu poderia pagar, e de lá eu ia mandar o restante para pagar os outros, que eram muito grandes as minhas contas. Eu fui sem dinheiro, com a mala cheia de artesanato, que eu comprei do pessoal local, e que eu achei chegando lá, né, ia assim, rapidinho, ia para as feiras de artesanato, ia exportar artesanato, ia ganhar muito dinheiro, ficar rica, minha vida ia mudar, né. Eu fui sem dinheiro e foi muito engraçado que eu passei na frente da casa de câmbio e eu comprei €1 com o dinheiro que eu tinha. Meti na carteira. E tinha um cartão de caderneta de poupança, era até do Bradesco. Ele era bonito na época, um preto, tinha uns dourados, escrito Visa. Aí eu mostrei para minha mãe, falou, mas como você vai entrar sem dinheiro? Eu falei, ó, vou chegar lá, vai ter uma pessoa me esperando no aeroporto. Eu tenho lugar para morar e já vou começar a trabalhar e lá mesmo eu como. Então, meu filho, primeiro mês, beleza, né? Depois, passa rápido, vou estar ocupada, já recebo e vou me arrumando. E ela achava graça. E aqui, olha, esse cartãozinho, tá vendo? Ninguém vai saber que eu não tenho cartão de crédito, que eu não tenho dinheiro. Se eles me pararem, eu falo, olha, o dinheiro tá aqui no cartão. E fui com a cara e coragem, né? Eu criei isso. E passei, foi muito fácil passar lá no aeroporto, entrar. Parecia que eu estava entrando na minha casa. Engraçado, eu tive muito essa percepção quando cheguei em Portugal. A pessoa estava lá, me recebeu, aí vamos embora para o lugar. Só, gente, eu não fiquei em Lisboa. Quando a pessoa foi andando, caminho, eu falei, nossa, falei, para onde você está me levando? Aí começou a me dar um medo, né, que foi distanciando, passando assim por lugares que eu nem via casa, era só paisagem, estrada, até que chegou num lugarejo lá, se chama Aldeia, os lugares mais afastados, cidade do interior. Só que era uma aldeia até mais evoluída do que as outras, tinha uns 2 bancos, o pessoal dizia que na região era mais evoluído, falei, pelo menos isso. Fui para casa da pessoa, né, tomei banho, fui lá pro lugar onde eu ia trabalhar, comer, e daí já começou o inferno, que a pessoa começou a falar, não, você... Gente, vou melhorar aqui ainda. Não é acústico aqui, não é estúdio acústico ainda. Barulho, né? Da moto lá fora. Então, a pessoa começou a implicar comigo porque eu comprei a passagem para pouco tempo, porque na agência me falaram que se eu comprasse para mais tempo, poderia me deportar. Né? Que tinha dado dinheiro, que era para 3 meses, que era para fazer experiência. Tá. Aí tá, tudo bem, relevei aquilo, fui dormir, no outro dia fui lá pro café, vou começar a trabalhar. Aí fiquei 1 dia, 2 dias, aí começou uma outra pessoa que realmente era a dona do café, que essa outra pessoa só tinha uma associação pequena, começou a implicar comigo, que eu não estava sabendo fazer as coisas direito. Eu falei, minha filha, eu tô aqui aprendendo ainda, mas eu aprendo rápido. Aí, você não tem documento, você não pode ficar, porque se a polícia passar aqui, né, na época o CEF, eu posso levar multa, não sei o que. Até que, em menos de 1 semana, já não podia ficar lá. Eu falei, caramba, e agora? Não, eu quero ficar. E a pessoa, não, você vai embora, vai dar uns 20 dias, vai embora. Eu falei, não vou não, já tô aqui, eu vou ficar aqui, vou arrumar um trabalho, vou ganhar, vou me legalizar, ainda vou conhecer alguns países que eu tinha colocado na minha listinha que eu ia conhecer. Aí, na época, a ferramenta que eu usava era Reiki, que eu me auto-aplicava. Eu usava muito afirmações de Luiz Rei, Laí Ribeiro, tinha um livro dele que eu ficava lendo, escrevia muito o que eu queria fazer. E comecei a agir. Ação. Eu me coloquei em ação. E essa ação que eu me coloquei fez com que as coisas foram surgindo. Eu conheci um grupo de brasileiros, vão conversando, eles me deram umas dicas, né? Só que quando eu levei para essa pessoa, onde eu estava hospedada, que eu tinha ido na casa desses brasileiros, né? E que eles tinham me mostrado, me informado, né? Que eu poderia trilhar um outro caminho para conseguir aquilo que eu estava escolhendo para a minha vida, foi um
uma bomba, uma brigão. E eu, então, o que que eu fiz? Eu escolho eu. Aí eu peguei minhas malas, fui para casa desse pessoal, onde eles me receberam. Não tinha dinheiro, falei, não tem dinheiro mais. Fui, me arrumaram um colchonete ali na cama, me alojei ali, fiquei, e dali eu fui criando. Né? Em menos de uma semana, eu consegui até um part-time num restaurante lá, que ia me dar um contrato. Acabou que fiquei umas 2 semanas, recebi dinheiro, mas não pude ficar, e aí já é uma outra história para um outro vídeo, né? E o que eu quero, onde eu quero chegar com essa história, né? Dali eu comecei a criar, né? Foi acreditando em mim, vendi os artesanatos ali na localidade mesmo, depois eu comecei, uma menina que vendia biquínis brasileiros me dava uma comissão e fui fazendo, até que eu consegui saí daquilo ali, consegui um outro trabalho no restaurante, limpezas, consegui uma oportunidade onde eu saí daquela aldeia, fui para outro lugar maior e para outro, e meu objetivo era ir para Lisboa. Tá? E consegui os documentos, fui conseguindo, e legalizei e tudo mais. O que agora não foi fácil, porque eu passei por certas situações constrangedoras, né? Que se eu tivesse a consciência que eu tenho hoje, tudo bem que eu estava usando algumas ferramentas, só que essas ferramentas, elas iam até um certo ponto de me trazer uma certa consciência, né? De que eu podia mudar aquilo ali. Mudava assim a energia, ia surgindo pessoas e situações para criar mais. Só que não ia muito fundo no âmago da questão que tinha criado tudo aquilo. Mas eu também nunca desisti. Eu fui buscando mais e mais. Aí fiz mais nível de reiki, aí veio o Ho'oponopono, e foi mais, e fui usando as ferramentas para tomar consciência de mim, tomar consciência do que eu estava escolhendo para a minha vida e mudar, e agir. Então, você aí está agindo por você? Ou você está entregando a sua vida para o outro, para o que o outro acha verdadeiro para você? Porque nós não precisamos ficar presos a nenhuma filosofia, a nenhum outro que a gente acha que é líder. Eu já participei de